Antes de começar o meu relato, queria deixar claro para as pessoas que não acreditam ou acham que muitas coisas não acontecem, que apenas respeitem, pois aqueles que não respeitam, um dia passarão a acreditar por bem ou por mal. A história que eu vou contar é uma história que todos aqui no hospital sabem, por isso prefiro não me identificar e nem falar o local em que trabalho. Todos que trabalham e dão plantão noturno aqui lembram do famoso paciente sem rosto. Na medicina, há casos que desafiam a ciência e depois há aqueles que desafiam a realidade. E eu posso relatar com precisão tudo como foi. Foi numa madrugada de terça-feira. Chovia forte, aquela chuva pesada que parece lavar a cidade, mas dentro do hospital havia um silêncio estranho, como se o ar estivesse mais denso, parado. A sensação era de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. O corredor estava vazio do hospital, lâmpadas piscando ocasionalmente, som ambiente de monitores ao fundo. Por volta das 3 da manhã, o rádio do pronto-socorro tocou, uma chamada do SAMU. O paciente relatado era um homem inconsciente, suposta vítima de atropelamento. Até aí, rotina. A ambulância chegou ao hospital com um som estridente. Os enfermeiros saíram correndo com a maca. Uma enfermeira parou abruptamente olhando para o paciente com uma cara que até hoje eu me recordo. É difícil de esquecer, como se tivesse visto um monstro daqueles de filmes de terror, sabe? Ela logo em seguida, olhando para mim, sussurra em choque. Meu Deus, o rosto. Na hora pensei em trauma grave, uma deformação, mas quando me aproximei, entendi o que ela quis dizer. O rosto dele não estava ali. Era como se tivesse sido apagado, totalmente liso, sem olhos, sem boca, sem nariz, só pele, perfeitamente lisa, como uma simulação maldita, como se alguém tivesse usado uma borracha digital. No mundo real, tudo estava numa correria. Médicos tentando colher sangue, inserindo a agulha no braço do paciente. Uma correria danada. A pressão estável. Batimentos normais, mas não se mexia. Respirava, mas era como um boneco vivo. Nada daquilo fazia sentido. Normalmente os pacientes daquela forma estão bem, andando, falando, e não daquele jeito. A seringa permanecia vazia. Nada de sangue, independente do que acontecesse. Foi uma coisa estranha, sabe? Em volta tínhamos os técnicos olhando as câmeras de segurança. Ambiente escuro, tinha uma tensão no ar. Eu mesma nunca tinha visto aquilo. Decidiram então revisar as câmeras. E foi aí que tudo começou a desandar. Na filmagem do hospital, mostrava o homem vindo sozinho, andando em direção à entrada. Ao checarem isso, do nada a imagem travou. Quando volta a imagem, podemos ver, ele já estava deitado na maca. Ele aparece andando sozinho pelo pátio do hospital e, de repente, a gravação falha, congela, e quando volta, ele já está deitado, na maca, como se alguém tivesse cortado o tempo. Como assim? Isso nem era possível, ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Eu olhei para minha colega de plantão e ela estava branca, parecendo um papel. Fui tomar um café, 5 minutos, só isso. Quando voltei, a maca estava vazia. Ninguém viu nada. Nenhuma porta abriu, nenhum alarme disparou. O homem desapareceu. Sem ficha, sem identidade, nenhum dado, nenhuma prova de que ele estava lá, nada exceto os relatos e o que veio depois. Nos dias seguintes, vários colegas começaram a relatar pesadelos. Acordavam no meio da noite, suando frio, sempre com a mesma visão. Uma figura, sem rosto, parada ao lado da cama, apenas observando. Alguns duvidaram logo depois que contamos a história no pós-plantão.
Esses foram os que tiveram os pesadelos noites depois. Até hoje, essa história corre nos corredores do hospital. Sei que depois disso, plantão noturno, nunca mais. Espero ter ajudado com o meu relato. Sinceramente, naquela noite eu não queria estar ali. Fazia pouco tempo que me formei, nem tinha pegado muita experiência ainda. E já me colocaram direto no plantão noturno. E esse tipo de plantão normalmente é mais carregado. Porque é onde costumam chegar as maiores buchas. O hospital à noite é um lugar diferente. O silêncio não é tranquilo. É pesado, denso. Parece que carrega alguma coisa que a gente não vê, mas sente. Lembro de colocar o jaleco, pegar a prancheta e dar aquela respirada funda. Vai dar tudo certo, eu pensei. Só que eu não fazia ideia do que me esperava naquela noite. Eu estava fazendo minha ronda, como de costume, passando pelos quartos, anotando os sinais, conferindo os aparelhos, aquele ritual quase automático. Quando cheguei no leito 15, encontrei o seu Antônio, um senhor bem idoso que tinha sido internado com uma pneumonia grave. Ele estava muito debilitado, respirando com dificuldade. Parecia não ter forças nem para abrir os olhos. Aproximei com cuidado, fui checar os sinais e, de repente, ele abriu os olhos de forma abrupta. Levei um susto. Mas o que me paralisou foi o jeito que ele me olhou. Era como se ele estivesse olhando através de mim. E então, com uma força que ele não deveria ter, ele segurou meu braço e disse: "Eu não volto para casa, mas volto para me despedir." Na hora achei que fosse delírio da febre. Tentei tranquilizar, disse que ele ia ficar bem, mas por dentro, algo já não parecia certo. Umas 3 horas depois, eu estava passando de novo pelo corredor. Foi quando ouvi o alarme do monitor cardíaco no leito 15. Corri. Chamei o médico. Tentamos de tudo. Reanimação, medicação, suporte. Mas às 2h40 da madrugada, seu Antônio faleceu. A gente se acostuma, dizem. E é verdade que, na nossa profissão, perder pacientes faz parte. Mas tem perdas que ficam. Naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça era aquela frase dele: "Volto para me despedir." Despedir de quem? Quando? Por quê? Eu ainda não sabia. Mas aquela história estava longe de acabar. 3 dias depois, outro plantão noturno. Eu estava na sala dos enfermeiros preenchendo fichas, quando o Marcelo, segurança do hospital, entrou ofegante e pálido. "Você precisa ver isso", ele disse. Fui com ele até a sala de segurança onde ficam os monitores das câmeras. Ele apontou para uma das telas. No início, só vi o corredor vazio. Mas então ele apareceu. Seu Antônio. Mesma camisola, mesmo andar arrastado. Ele caminhava lentamente, parando em frente aos leitos. Olhava para dentro dos quartos, observando os pacientes. E o mais estranho, ele não aparecia em todas as câmeras. Sumia de uma e surgia em outra, mesmo que o corredor fosse o mesmo. Em um momento, ele parou, olhou diretamente para a câmera e sorriu. Um sorriso pequeno, mas tão claro. Depois disso, simplesmente desapareceu. Eu e Marcelo ficamos em silêncio, sem saber o que dizer. Na noite seguinte, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Uma paciente no leito 20 acordou no meio da madrugada, gritando. Dizia que havia um homem parado ao lado da cama dela. Quando fomos ver, não tinha ninguém, mas ela insistia que ele estava ali, observando. Passou a noite toda inquieta e, ao amanhecer, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. No mesmo plantão, outro paciente, no leito 8, começou a conversar sozinho. A técnica de enfermagem ouviu ele dizendo: "Sim, eu sei que é minha hora, eu entendo." Ao entrar no quarto, ele contou que havia um senhor idoso sentado ao lado da cama, que ele tinha vindo buscá-lo.
6 horas depois, ele também faleceu. Coincidência? Talvez, mas foram exatamente os leitos que o fantasma do seu Antônio parou diante das câmeras. Tentei contar essa história para uma colega. Ela riu. Disse que eu precisava parar de assistir filme de terror, mas eu e o Marcelo sabemos o que vimos, o que sentimos. Com o tempo, nada parecido aconteceu de novo. Mas toda vez que entro em um plantão noturno, lembro daquele sorriso, daquela presença e me pergunto, será que ele ainda está por aqui? Será que alguém vai ser o próximo a receber uma despedida? Eu não tenho respostas. Só sei que por mais que eu tente esquecer, eu nunca mais fui a mesma depois daquela noite.